Bom dia! 4 de agosto de 2024, domingo, Caldas Novas, no estado de Goiás, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Lula, a biografia. Escrito por Fernando Moraes. Desde 2011 que Fernando Moraes vem coletando informações passadas a ele pelo próprio Lula. Primeira edição, publicado em 2021. Então estamos aqui mostrando fatos relevantes sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Não é um livro, não é uma série de vídeos acerca de política, de forma alguma. É uma série de vídeos com a biografia de um brasileiro famoso, com certeza o político mais conhecido do Brasil, não só em território brasileiro, como também fora do território brasileiro. Para esse vídeo, vou trazer aqui a mãe de Lula. Quando ela morreu, hein? Quando? Em que dia, mês e ano? Qual foi a causa mortis? E onde Lula estava quando a mãe dele faleceu, hein? E onde, em que cemitério, os restos mortais da mãe dele foram sepultados, hein? Onde? É o que veremos agora nesse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá. Esse, o 22º vídeo, né? 22 vídeos aí sobre fatos relevantes na vida de Lula. Em vídeos aí anteriores, falamos muito sobre a mãe dele, né? A vida que ela levou, uma vida muito difícil, extremamente pobre. E agora vejamos sobre a morte dela. Acima temos aí Eurídice Ferreira de Melo, mais conhecida por Dona Lindu. Ela teve 8 filhos. 8 filhos. Ela, juntamente com o pai de Lula, Aristides Inácio da Silva. Muito bem. Então vamos aí à esquerda, na letra A. A morada, onde a família morava, em plena miséria. No sítio de apenas 10 alqueires. Em Caetés, cidadezinha, na época, Caetés, distrito de Garanhuns, em Pernambuco. Esse sítio lá, como vimos, era constituído por apenas um casebre, uma jumenta, 6 galinhas e uma vaquinha. Muito bem. E ali morava a família. Aristides Inácio da Silva, pai de Lula, e a Eurídice Ferreira de Melo, mãe de Lula. Na letra B, em 1945, entenda bem, o pai de Lula, Aristides, sai de Caetés e vai para Santos, no estado de São Paulo. E ali ele vai trabalhar como estivador. Ele deixou a família lá, na miséria, em Caetés. A Eurídice estava grávida de Lula em 1945 e depois de alguns meses, no mesmo ano, nasceu Lula. Muito bem. Veja agora o dilema. Quando o pai de Lula, Aristides Inácio da Silva, deixa a família em Caetés e vai para Santos, ele leva uma prima da esposa dele, uma prima da mãe de Lula, da Eurídice, sem que ela soubesse. Leva uma prima, e essa prima com apenas 16 anos de idade, chamada
Valdomira Ferreira de Góes. Ele leva essa prima, vai morar com ela em Santos, sem que a mãe de Lula soubesse. E com essa prima, da Eurídice, o Aristides aí teve 10 filhos. Então, com a Eurídice, mãe de Lula, 8 filhos. Com a prima da mãe de Lula, Valdomira, 10 filhos, somando 18. Em 1950, na letra C, em 1950, Aristides volta a Caetés apenas para visitar a família. E ali, como Lula havia nascido em 1945, depois de 5 anos é que Lula conheceu o pai. Em 1950, Aristides foi dar um passeio em Caetés. Quando Aristides retorna para Santos, veja bem, ele leva um dos filhos dele, leva o Jaime. E depois outro filho segue o pai em Santos, o José Inácio, chamado Zé Cuia. E ali ficam a mãe de Lula com 6 filhos, não é? Muito bem. Agora veja, em 1952, a mãe de Lula deixa Caetés. Ela vende um miserável sítio e vai para Santos à procura do esposo. E ela vai com 6 filhos, porque 2 filhos já estavam com o pai lá, o Jaime e o José Inácio. Então a mãe de Lula segue com os 6 filhos para Santos, à procura do esposo. Vai também num pau de arara, um caminhão, um caminhão coberto com uma lona, com vários pedaços de madeira para as pessoas se sentarem. De Caetés até Santos, 13 dias e 13 noites de viagem. A alimentação da família, rapadura e farinha. Muito bem. Chegando a Caetés, a família de Lula, não é? Na letra E aí, ela teve uma surpresa desagradável, a Eurídice. Ela viu ali que seu esposo estava com outra mulher, e principalmente a prima dela, e ali com outros filhos, entendeu? E ali o Aristides passou a sustentar 2 famílias. Viviam separadamente, vizinhas. E desde quando a Eurídice, mãe de Lula, soube que seu marido estava com outra mulher, aí nunca mais ele tocou nela. Ela não permitiu que ele tocasse mais nela. E aí foram vivendo. Em 1955, muito bem, em 1955, vivendo ali com os filhos em Santos, naquela miséria, e o pai maltratando fisicamente os filhos, a Eurídice não aguentou o sofrimento. E aí ela pegou os filhos, deixou apenas uma filha em Santos, ela pegou os outros filhos e foi para São Paulo, capital, morar ali em um bar de um tio dela, naquela miséria toda que eu já mostrei aqui. E depois ela trabalhando, conseguiu aí mudar-se para outro local. Vejamos agora acima a letra G. Agora vamos dar um pulo aí, porque vimos muita coisa sobre a mãe de Lula nos vídeos anteriores. Vamos agora à morte dela. E aí acima a letra G. No dia 19 de abril de 1980, já vimos em vídeos anteriores que ali aconteceu a primeira prisão de Lula. Ele foi preso por ser líder sindical. Ele foi preso em curso na Lei de Segurança Nacional por incitar greves. E ali ele foi preso por incitar greves, porque ele já era um líder sindical
em 1980. Muito bem. Foi preso no dia 19 de abril e foi solto um mês e um dia depois. Foi solto no dia 20 de maio de 1980. Então, durante a prisão dele, um mês e um dia, a mãe dele faleceu. Então, vamos lá. Sua mãe morre com câncer no útero. Então, vamos explicar aqui. Ele foi preso no dia 19 de abril, a prisão, e foi solto no dia 20 de maio. Foi solto no dia 20 de maio. E nesse meio aí, ele, preso, ele teve autorização, escoltado, para fazer 2 visitas. Visitou a mãe dele em casa, já ela ainda em vida, e ele visitou lá o velório. Ele foi ao velório da mãe dele e depois voltou para a prisão. Então veja, no dia 19 de abril, prisão de Lula. Dias depois, a mãe dele estava muito doente, sofrendo muito com câncer, em estado terminal. Aí ele pediu, chorando na prisão, pediu para visitar a mãezinha dele antes que ela falecesse, porque ele devia tudo à mãe dele. Uma mãe que lutou sempre pelos filhos, enfrentou a miséria e defendeu os filhos da violência do esposo. E ali ele foi escoltado pela ditadura militar, pelos soldados, ele foi escoltado para ali ir à casa da mãezinha dele. E ali, durante 2 horas, ele ficou conversando com a mãe dele, explicando para ela que ele estava preso, mas que ele não estava sendo torturado, que ele estava apenas recolhido à prisão, que ela não se preocupasse com isso. Aí, 2 horas de conversa com a mãe, voltou para a prisão. Dias depois, no dia 12 de maio de 1980, sua mãezinha morre, falece. Lula é autorizado a participar do velório da mãe. Foi lá ao cemitério e ficou lá por mais de 2 horas, ali diante do cadáver de sua mãezinha. Então é isso aí, gente. Lula esteve preso em 1980 durante 1 mês e um dia. Nesse meio aí, falece sua mãezinha com câncer no útero. O corpo dela, os restos mortais de Dona Lindu, foram sepultados no cemitério da Vila Pauliceia, na rua Júlio de Mesquita, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. É isso aí, gente. Mais um fato e muito obrigado.